Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar uma coisinha bem simples, que se chama tipos de triângulos. Tipos de triângulos. Então, se a gente está estudando tipos de triângulos, significa que provavelmente existe triângulos diferentes. Mas como assim? Vamos começar do início, tá? Se a gente vai estudar tipos de triângulos, significa que tem triângulos diferentes uns dos outros. Primeiro, vamos entender, então, direitinho, o que é um triângulo. Na aula anterior, lá de plano cartesiano, nós aprendemos o que é um ponto. Lembram que a gente marcava pontos? Um ponto é uma figurinha assim, né? Isso é um ponto que a gente marca lá no plano cartesiano. Como assim? A gente tem aquele plano cartesiano assim, ó. Y aqui, X aqui. E aqui no meio desse plano a gente marca pode marcar vários pontos, muitos pontos aqui no meio desse plano cartesiano, né? Pode marcar inclusive em cima da linha assim, ó. Em cima da linha. Aqui no plano cartesiano a gente marca vários pontos. E o que nos interessa para essa aula? A gente quer falar de triângulos, né? O que os triângulos têm a ver com os pontos? Vamos lá. A gente tem que existem pontos que a gente chama de pontos colineares. O que são pontos colineares? Ó, colineares. Colineares significa estar na mesma linha. Ó, colinear, na mesma linha. Como assim na mesma linha? Vamos ver. Vamos colocar 3 pontos aqui, ó. Esses 3 pontos que eu coloquei aqui são colineares. Por quê? Porque se a gente traçar uma reta aqui, ó, eles estão todos na mesma reta. Então, eles são colineares. Eu posso fazer isso de uma outra forma. Por exemplo, assim. Se eu traçar uma linha aqui também, ó, eles estão em cima, ó, da mesma reta, da mesma linha. Então, eles são colineares. Quando isso acontece com 3 pontos, eu não formo um triângulo, ó. Não forma um triângulo. Realmente, né? Não apareceu triângulo nenhum aqui. Mas a gente precisa saber o que é isso, o que é colinear, para a gente entender o que seria não colinear. Então, o que seria não colineares? Não colineares. Não estão na mesma linha, não colineares. Então, não estão na mesma linha, não estão na mesma linha. Então, sabendo que é colineares, que é estar na mesma linha, a gente entende o que é não colinear, que é não estar na mesma linha. Vamos fazer 3 pontos que não estão na mesma linha? Ó, um aqui e um aqui. Olha o que vai acontecer se eu ligar esses 3 pontos. Liguei esse com esse com esse com esse. Que figura é essa que se formou aqui? É um triângulo. Agora a gente está chegando lá, né? A aula de tipos de triângulos. Então, por que a gente construiu toda essa ideia aqui? Para a gente entender que um triângulo, ele é a figura geométrica que se forma quando nós unimos, né? Quando nós juntamos 3 pontos não colineares. Quando a gente tem 3 pontos não colineares, ó, posso fazer outro aqui, ó. Um aqui e um aqui. Se a gente juntar eles, ó, a gente forma um triângulo. Então, sempre que tiver 3 pontos, um aqui, ó, que não estejam, esses dois até, ó, mesmo que estejam longe, são colineares, ó, aqui e aqui, ó. Sempre que a gente tem 3 pontos que juntos eles não estão na mesma linha, nós conseguimos formar um triângulo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. Triângulo, então, é isso. É quando a gente junta os segmentos formados por 3 pontos não colineares. E sempre vai dar certo, tá? Se os 3 pontos não estão na mesma linha a gente juntar, nós temos essa primeira forma geométrica, né? Figura plana, famosa, que é o triângulo. Então, entendendo o que é um triângulo, a gente já pode mesmo passar para os tipos de triângulo. Vamos lá. Então, vamos de novo aqui. O que seriam os tipos de triângulos? Agora que a gente já sabe o que é um triângulo, a gente pode ir para os tipos de triângulo. E realmente, tem triângulos de formas bem diferentes. De triângulos. Então, vamos lá. Para a gente entender os tipos de triângulos, nós temos que entender 2 coisas sobre um triângulo. Vamos lá. Vamos usar um triângulo aqui de base. Vou desenhar um triângulozinho aqui para vocês. E nós, a partir dele, vamos estudar os 2 elementos mais importantes desse carinha aqui. Os 2 elementos mais importantes dele é o lado. O que é o lado do triângulo? E o ângulo. O que é o ângulo do triângulo? Vamos ver. O que é o lado? O lado é a medida, na verdade, o tamanho que eu tenho
Ó, de um ponto até o outro, ó. Isso aqui, ó, essa distância que a gente tem aqui, ó, de um ponto até o outro, ela vale um valor, né? Vamos dizer que vale um valor X, já que a gente não tem uma régua aqui para medir, nada, né? Vale um valor X. Esse tamanho é o lado, tá? E esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui também é um lado. Como eu não sei se vale a mesma coisa, vamos botar que vale um Y, tá? Porque eu acredito que não fiz um desenho tão certinho assim, né? Vamos dizer que aqui vale X e aqui vale Y. E aqui também, ó. Aqui também a gente tem um outro lado. Vamos chamar esse aqui de Z. Então, realmente, os lados, os tamanhos, ó, essas linhas aqui, ó. Esses segmentos de reta, pra gente usar o nome mais matemático, seria esses segmentos de reta de um ponto ao outro. E ele tem 3 lados, né? Ele tem 3 lados. E o que seria o ângulo? O que seria o ângulo nisso aqui? O ângulo, pessoal, é até uma coisa muito maior, muito mais abrangente do que a gente vê só aqui, tá? O que é um ângulo? Vamos desenhar um outro triângulo aqui, ó. Vamos desenhar um outro triângulo. Ó, esse triângulo aqui, isso aqui também é um triângulo, né? Vamos analisar, esse aqui também tem ângulos, mas vamos analisar os ângulos desse aqui, ó. O ângulo é o espaço formado entre dois lados. Então, vamos escolher dois lados aqui, ó. Isso aqui é um lado, né? Ó, isso aqui é um lado. Esse aqui. E esse aqui, ó, também é um lado. O que é o ângulo? É o espaço formado entre esses dois lados. Então, isso daqui, ó, esse espaço formado aqui, ó, é um ângulo. Mas a gente tem que entender, né? Quando a gente for fazer o exercício, a gente vai só pintar essa partezinha aqui para representar o ângulo. Quando a gente pintar essa partezinha aqui, vamos chamar de X, ou melhor, vamos chamar de alfa, porque normalmente para ângulos a gente usa essas letras gregas, né? Alfa, beta. Então, ó, só pra gente entender melhor o que é esse espaço formado, ó, eu vou desenhar só aqueles dois lados. Só aqueles dois lados que a gente usou aqui, ó. Copiei esses dois lados pra cá. Não vou fazer esse, pra gente ter uma noção mais abrangente disso, tá? O ângulo é todo esse espaço aqui, ó, que se forma no meio deles, ó. Esse aqui, se ele continuasse pro infinito, e esse aqui, se ele continuasse pro infinito, ó, o ângulo é a medida de todo esse espaço que vai se formar, ó. Pra vocês verem como isso é bem infinito mesmo. Isso é o ângulo. É o tamanho de todo esse espaço aqui. Tá? A gente representa ele só com esse desenho aqui, mas o que ele significa é todo esse espaço aqui, que ele forma entre esses dois lados aqui, tá? É como se ele pegasse todo o espaço aqui da folha, mas limitasse dentro desse cone aqui, ó, que se forma. Isso é o ângulo, ok? E dentro aqui eu vou ter quantos ângulos dentro de um triângulo? Eu vou ter 3 ângulos. Eu vou ter esse aqui, tá? Esse ângulo aqui, que talvez nesse desenho até seja um ângulo reto, que a gente chama que é o ângulo de 90 graus, né? Nesse triângulo aqui. E aqui eu também vou ter outro ângulo. Por que esse aqui a gente desenha retinho, né? Já pensaram? Pensaram por que o de 90 graus a gente desenha assim, um quadradinho? Porque o de 90 graus, olha que legal, ele divide o espaço, se a gente desenhar, copiar esses dois ali, ó. Se a gente copiar aqueles dois ali, que formam esse aqui, esse ângulo. Ele divide o espaço quase num quadrado, né, ó. Se a gente pegar todo esse, vai ficar quase um quadradão aqui, né? Por isso que ele é desenhado com esse quadradinho, ok? Porque ele divide esse espaço aqui num quadradão aqui, ó. Todo esse espaço aqui, por isso que ele tem esse desenho, tá? Isso é o ângulo, e um triângulo tem 3 ângulos. Por isso que ele se chama triângulo, 3 ângulos, né? Esse aqui também tinha seus ângulos, ó. Aqui tem um ângulo, esse espaço aqui formado entre esses dois. Aqui tem um ângulo formado entre esses dois. E aqui tem outro ângulo também, ó. Então, ó, formado entre esses dois. Então, em todos os triângulos a gente tem 3 lados e 3 ângulos. E os tipos de triângulos, eles vão se diferenciar pela forma, pelo tamanho que são esses lados e pelo tamanho que são esses ângulos, tá? Então, ó, a gente já sabe que um triângulo é formado por pontos que não sejam colineares. Se eles forem colineares, a gente não tem um triângulo. Mas se eles forem não colineares, nós sempre conseguimos com 3 pontos não colineares, né? 3 pontos não colineares, nós conseguimos formar essa figura geométrica que é o triângulo. E nós sabemos também que um triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. E é a partir da diferenciação do tamanho desses ângulos e do tamanho desses lados que a gente vai ter os tipos de triângulos e a gente vai conseguir classificar todos eles, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso, então. Bom, agora sim, né? Vamos ver, então, a classificação dos triângulos, né? Os tipos de triângulos. Então, sempre que pedir para vocês classificarem os triângulos, vocês têm que ficar de olho nessas classificações que a gente vai falar aqui. Dos triângulos. Vamos lá.
Então, como a gente conversou, um triângulo, né? Ele é formado por 3 pontos e ele tem esses 2 elementos aqui. Ele vai ter 3 lados e ele vai ter 3 ângulos. Então, vamos lá. Para cada tipo, né? Para cada elemento do triângulo, lados e ângulos, a gente vai ter uma classificação. 3 classificações para cada um. Vamos começar pelos lados, tá? Vou desenhar 3 triângulos aqui e vai ficar bem simples de entender. O primeiro triângulo eu vou desenhar assim, ó. Pontinho aqui. Pontinho aqui. Pontinho aqui. Opa. Deixa eu fazer mais retinho esse. Aí. E aí eu vou contar um negócio pra vocês sobre esse triângulo que eu desenhei aqui. Vou dizer pra vocês que o tamanho desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, esse aqui, ele tem um tamanho específico, né? Mas eu vou dizer que o tamanho desse aqui é igual ao desse aqui de baixo. Igual ao desse aqui de baixo. E também é igual a esse daqui. O que eu disse pra vocês, então? Que o tamanho de todos esses 3 lados são iguais. Então, esse triângulo tem todos os lados iguais. Vou escrever aqui, ó. Todos os lados iguais. Exatamente. Esse tipo de triângulo, que ele tem todos os lados iguais, a gente dá um nomezinho pra ele. A gente chama ele de equilátero. Equilátero. Equi vem da palavra aqui equidade, né? Que é um nível grande de igualdade. Então, equidade, igualdade dos lados, né? Todos os lados iguais. Ok? Agora a gente vai ter um outro triângulo. A gente vai fazer assim, ó. Assim. Assim. E assim. Tá? E eu vou contar um negócio pra vocês. Esse lado aqui, ó, vou fazer 2 tracinhos. Ele vai ser igual a esse lado aqui, ó, também com 2 tracinhos, tá? Só que ele vai ser diferente desse aqui. Esses 2 lados têm medidas iguais, mas esse aqui tem uma medida diferente. Então, ó, ele já não é um equilátero, porque o equilátero tem que ter todos os lados iguais. Ele é 2 iguais e um diferente. Esse aqui, a gente também dá um nome pra ele, tá? Então, esse aqui tem 2 lados iguais. 2 lados iguais. Então, a gente chama ele de isósceles. Isósceles. Tá? Ah, mas se um dia cair em prova, tu descreveu aqui que o isósceles tem 2 lados iguais. Não disse que tem um lado diferente. O equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Se ele tem os 3 lados iguais, ele tem 2 iguais, não tem? Faz sentido. Sim, tá? Um equilátero, ele também pode ser classificado como um isósceles. A gente tem que todos os equiláteros também são isósceles. Porque se eu tenho 3 lados iguais, eu tenho 2 lados iguais. Faz sentido. Mas nem todo isósceles é um equilátero. Porque no isósceles eu posso ter um lado diferente, certo? Então, tomar cuidado com esse detalhezinho. É possível que um equilátero também seja chamado de isósceles. Mas nunca um isósceles vai ser chamado... Eu nunca posso garantir, né, que se eu chamar de isósceles também seja um equilátero, tá? Tomar cuidado com esse detalhezinho. E tem mais um. Tem mais um que é o... Se aqui tem todos os lados iguais e aqui tem 2 lados iguais, um diferente. Sobrou só uma coisa para nós, que é a gente ter todos os lados diferentes. Por exemplo, um triângulo assim, ó. Um triângulo assim, ó. Eu vou dizer para vocês o que dele. Que aqui eu tenho um tamanho, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Tem os 3 lados diferentes. Então, todos os lados diferentes. Quem é esse? É o escaleno. Escaleno. Então, aqui nos lados nós temos os equiláteros, todos os lados iguais. Os isósceles, 2 lados iguais e um pode ser diferente. E todos os lados diferentes nós temos o escaleno, tá? Então, terminamos a nossa classificação aí pelos lados. Vamos agora classificar eles pelos ângulos. A gente tem uma outra história aqui nos ângulos, tá? Uma outra história. Aqui, a gente só precisa ter bem em mente uma coisa. O que é o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus é aquele que fica bem retinho. Vou pegar uma outra caneta aqui para mostrar para vocês, ó. Fazer um ângulo de 90 graus com essas canetas, ó. Elas têm que ficar, ó, bem retinhas, ó. Formando quase a quina de um quadrado, a quina de um retângulo. Isso é um ângulo de 90 graus. Tudo que eu tiver que fechar isso um pouco, ó. Fechei um pouco o ângulo aqui, ó. Fechei um pouco o ângulo entre as canetas, tá vendo? Fechei, ó. Isso é menor que 90 graus. E sempre que eu aumentar, ó, tô aqui em 90 graus, agora eu aumentei. Isso é maior que 90 graus. Bem aqui é 90. Se eu tiver que fechar, é menor.
Se eu tiver que aqui do 90 aumentar, então é maior, ok? Isso a gente tem que ter essa clareza. Vamos desenhar um triângulo aqui. Desenhar um triângulo que nem esse aqui. Ó, aqueles triângulos que a gente tá acostumadinho, ó. Aqui. Aqui, daqui, aqui. Aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo, aqui ele tem um ângulo, correto? Aqui ele tem um ângulo, ó. Tem um ângulo aqui ele tem outro ângulo, e aqui ele tem outro ângulo. Agora eu vou fazer uma coisa com vocês. Se esse lado aqui, ó, fazer um ângulo de 90 graus saindo dele ali, ó. Um 90 graus teria que vir bem pra cá, ó. Bem pra cá, pra eles ficarem bem retinhos, teria que estar naquele pontilhadinho ali que eu fiz, ó. Pra eles ficarem bem retinhos. Então, aquele ângulo, esse aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Pra eu pegar ele ali, eu tenho que fechar um pouquinho. Então, o que eu sei sobre esse ângulo aqui? Eu sei que ele é um pouquinho menor que 90 graus. Ok? Esse ângulo aqui, ele é menor que 90. Menor que 90. Agora, vamos olhar para esse aqui. Esse dessa pontinha aqui, ó. Se fosse um ângulo de 90 graus, eu teria que levar ele lá para cima, ó. Para ficar bem retinho assim, ó. Então, para fazer esse ângulo aqui, eu tenho também que fechar um pouquinho essas canetas aqui, ó. Fechar um pouquinho as canetas, ó. Bastante, na verdade, ó. Tá vendo? Eu tive que fechar, ó. Então, esse ângulo aqui, ele também é menor que 90. Ok, e esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é a mesma coisa desse, né? Para ser 90 graus, teria que ir direitinho lá para cima, ó. Para ficar 90 graus, né? Então, eu também tive que fazer o quê? Nesse ângulo, eu tive que fechar um pouquinho, ó. Fechar um pouquinho as canetas. Então, também, esse ângulo aqui também é menor que 90. Então, nesse triângulo aqui, que a gente teve os três ângulos dele menor que 90 graus, a gente dá um nomezinho. Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever, que nem a gente escreveu aqui. Nesse triângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Nesse triângulo, todos são menores que 90 graus. E qual o nome que a gente dá a esse triângulo que todos os ângulos são menores que 90 graus? Acutângulo. Acutângulo, esse nome mesmo. Acutângulo. Ok? Acutângulo. Agora, vamos ver mais um, Vamos ver um triângulo que a gente diz que ele é assim, ó. Assim. Aqui a gente tem aquele quadradinho, que é realmente o próprio 90 graus, né? Aqui a gente também tem outro ângulo, aqui a gente também tem outro ângulo. Vamos analisar esse aqui agora. Esse aqui, esse lado dele é igual a 90 graus. É exatamente o ângulo retinho, ó. Eu não preciso fechar nem abrir. Se eu fechar, eu vou sair do triângulo ali, né? Se eu abrir, vai sobrar espaço. Então, ó, ele é bem retinho, ele é 90 graus. Esse aqui, ó, entre esses lados ali, ó, esse aqui, ó. Esse aqui dá pra ver que ele é menor que 90 graus, né? Se ele fosse 90 graus, ia ter que estar pra cá, ó. Ia ter que estar assim, ó, fazer o pontilhadinho aqui de novo, ó. Ia ter que estar assim pra ser 90 graus. Ele é bem menor, olha como eu tenho que fechar as canetas aqui, ó. Pra ele, bem menor que 90. Então, esse cara aqui é menor que 90. Vamos anotar também que esse aqui é igual a 90. Igual a 90 graus. E agora esse aqui. Esse aqui vamos analisar. Para ele ser 90 graus, ele teria que ir bem retinho lá para cima, né? Ó, para ele ser 90 graus, ele teria que ir bem retinho lá para cima. Então, eu tenho que também fechar. Esse aqui, ele é menor que 90. Menor que 90. Qual a diferença do de cima? Esse de cima tinha todos menores que 90 graus. E esse daqui, ele tem dois menores que 90, só que um deles é igual a 90 graus. Então, eu tenho... O que eu tenho aqui? Um ângulo igual a 90 graus. Igual a 90 graus. Tá? Se eu tenho um ângulo igual a 90 graus, a gente dá um nome que esse aqui é muito importante. É o triângulo retângulo. Esse carinha aqui a gente vai trabalhar muito com ele ainda. Ele é a base de todo o Teorema de Pitágoras, tá? Que é o nosso próximo conteúdo. E só tem mais um tipo de triângulo aqui. Mais um tipo, que é aquele que tem, ó, aqui são todos menores. Aqui tem um igual a 90 graus, aqui tem que ter o quê? Um maior que 90 graus, né? Eu vou fazer aqui um maior que 90 graus. Então, esse aqui, vamos criar ele aqui, ó. Ó, ele é bem achatado mesmo, tá? Ó. Mas é um triângulo, né? Ó, tem 3 lados. Bem achatado. O que a gente tem aí? Aqui tem um ângulozinho, por mais que fique difícil ali da gente marcar. Aqui tem um ângulozinho. E aqui tem um ângulozão, tá? Aqui tem um ângulozão. Vamos ver bem isso aí. Ó, se eu
quisesse fazer um 90 graus, aqui, ó, aqui, nesse primeiro ângulozinho aqui, esse aqui, ó. Se eu quisesse fazer um 90 graus, vocês estão vendo, na verdade, que esse ângulo é bem menor que 90 graus. Olha, eu tenho que fechar as duas aqui, ó, pra ficar com ele ali, ó. Então, os dois são menores que 90 graus, né? Porque aqui, esse aqui é bem menor que 90 graus. Bem menor. Menor que 90 graus. Aqui também, ó, pra eu ter um 90 graus, eu teria que ter uma coisa assim, né? Assim. Então, eu tenho que fechar bem elas. Então, aqui também é bem menor que 90 graus. Só que a gente tem esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a pegada, ó. Se eu fizer assim, ó, vocês estão vendo que eu não dou conta dele? Se eu fizer um 90 graus nele, eu não dou conta dele. Eu preciso abrir as canetas aqui, ó. Tô abrindo as canetas. Então, aqui eu tenho um ângulo maior que 90 graus, bem maior que 90 graus, ó. Tive que abrir as canetas. Então, esse aqui é maior que 90. Então, esse aqui, diferente de todos, esses eram todos menores. Esse tinha um igual e esse tem um maior. Então, esse aqui, ó, um ângulo maior que 90 graus, maior que 90. Esse carinha aqui a gente chama de obtusângulo, ok? Agora, só para ver se vocês entenderam, eu vou desenhar aqui um triângulo e eu quero que vocês classifiquem ele para mim. Ó, vou botar um triângulo aqui. Aqui a gente tem, vamos lá, um triângulo, vou fazer um triângulo assim, ó. Assim, assim e assim. Vou dizer para vocês que aqui tem um ângulo de 90 graus, que esse lado é igual a esse lado e esse aqui é diferente. Tá, e aí? Vamos classificar esse triângulo. Aqui é um 90 graus, tá? Aqui tem ângulo e aqui também tem ângulo. Vamos classificar. Um triângulo, ele tem duas classificações. Uma referente aos lados e outra referente aos ângulos. Esse triângulo referente aos lados, qual seria? Seria escaleno, isósceles ou equilátero? Ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, ele seria um isósceles. Referente aos lados, ele seria um isósceles. E referente aos ângulos, ele tem dois ângulos menores que 90 graus e um igual a 90 graus. Qual desses ele seria? Seria um retângulo. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo isósceles, tá? Isso é um triângulo retângulo isósceles. E todos os triângulos vão ter uma classificação dessas três e outra dessas três, tá? Não tem como ser só uma coisa aqui ou só uma coisa aqui. Uma dessa e uma dessa, ok? Finalizada a aula, fui!